Oi, gente! Oi, pessoal. Hoje a gente quer falar sobre o que a gente deve cobrar dos nossos filhos: o comportamento ou o sentimento? Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, Acione as notificações, aquele sininho. compartilhe com seus amigos e principalmente comente. Comentem, gente, é muito gostoso quando vocês comentam. Vira um diálogo, é bem legal. Bom, como é que a gente faz então para cobrar dos nossos filhos? Como é que eu posso dizer assim, um rumo que a gente quer? Isso. Como é que a gente direciona? No processo de educação, a gente sempre fala que a educação é um processo de interação, né? De relacionamento. Isso, de relacionamento. E que nós somos os adultos, então nós que conduzimos esse relacionamento. E a gente faz isso conduzindo o nosso filho para um certo modelo de adulto que a gente tem na cabeça. Eu quero que meu filho seja assim, seja assado, que ele reproduza meus valores, critique meus valores, mas torne-se um adulto melhor do que eu. E para isso eu preciso cobrar dele coisas, ele precisa fazer coisas para ele se tornar essa pessoa, não vai se tornar essa pessoa espontaneamente. Não, o pior, né? Às vezes, se a gente não dá essa direção ao filho, ele pode se espelhar em modelos nocivos, né? Tem tanta coisa aí hoje em dia que os filhos acabam se envolvendo, né? Principalmente a internet. E existe uma coisa importante que em psicologia a gente conversa muito, eu e a Valéria sempre discutimos isso, que é o fato de que você faz coisas e você tem atitudes, emoções que dizem respeito a como você é. Então, por exemplo, eu falo de um certo jeito. Ao falar, eu expresso um conjunto de valores, uma certa forma de pensar, que a gente normalmente chama de atitude, que inclui emoções, conhecimentos, posicionamentos em relação ao que está acontecendo ali fora. É muito comum a gente ver os pais cobrarem dos filhos a atitude e não o comportamento. Em vez de cobrar o que o filho faz, ele cobra a atitude. Não importa isso, não importa o que você fez, o que importa é o que você estava pensando na hora que você fez. Isso dá problema. Mas fala assim, como que você foi capaz de pensar isso? Gente, a pessoa não tem controle sobre o que ela pensa. Ela tem controle sobre o que ela faz, mas essa cobrança, não é? Eu não quero apenas que você faça isso, mas que você faça de boa vontade. Você tem que querer arrumar a cama. Oh my God. Você tem que querer pôr o lixo lá fora. Você tem que querer, sei lá, ir pra escola, sabe? Você tem que gostar de matemática. Ou matemática eu gosto, gostar de, sei lá, de física. A coisa mais interessante nisso aí é o seguinte, e essa é uma coisa que eu e a Valéria sempre pensamos, inclusive desde que a gente se casou. Como é que eu vou cobrar da criança ser algo se ela está se tornando? Veja, nós já somos adultos. A gente é tão adulto, era tão adulto quando casou que a gente podia fazer um filho, né? Só uma pausinha aí, porque às vezes não fica muito claro. Assim, eu acho que nós pais não estamos habituados a fazer esse movimento para trás. A gente acha que porque a gente está pensando X, o filho também está, é óbvio, né? Mas é tão nítido. É claro que ele sabe disso. Não, gente. Volta lá para trás, o filho não tem noção, a mesma noção que a gente tem. Nós já somos adultos, a gente já passou por aquilo, já sabe um monte de coisas sobre aquilo, coisas boas, coisas ruins, já acertou, já errou, ele está começando agora.
Então, de uma certa forma, quando você cobra dele uma coisa chamada boa vontade, por exemplo, você tem que gostar de arrumar a cama, a gente está cobrando uma coisa, velho. Para começar, ele não sabe o que que é. Segundo, que vai ser uma coisa que vai surgir só depois dele fazer aquilo um certo número de vezes e obter um certo resultado com aquilo. Senão, como é que ele vai gostar? Ele vai gostar antecipadamente de uma coisa que ele nunca fez? E fora que tem uma coisa, se a gente expõe, né, no momento em que a gente quer que o filho faça algo, se a gente expõe o nosso lado emocional, ele vai se envolver com esse lado emocional. E muitas vezes, no momento da educação, a gente precisa de racionalidade. Eu estou fazendo isso porque eu espero, né? Eu quero que ele atinja tal coisa. Uma coisa muito mais objetiva, muito mais estruturada. Que ele aprenda, que ele se torne capaz, que ele consiga. E eu fiquei frustrado porque ele não conseguiu. Se eu for jogar frustração sobre ele vai ficar tão frustrado quanto eu. E reagir emocionalmente. E aí, o que que ele vai aprender com isso? Ele vai aprender que naquela situação fique frustrado, E fora que quebra alguma coisa. isso pode gerar muito conflito, porque ele fica, eu estou frustrada, tá? E vou agir, né? Como é que fala? Baseado nessa minha frustração. Ele fica se sentindo injustiçado, porque ele nem sabe o que eu às vezes estou querendo e eu estou exigindo. Então isso pode criar um conflito, um momento até de discussão. E o momento em que ele precisava aprender o que fazer, ele vai ter que ficar questionando o que ele é. E é bastante interessante. No momento em que ele não tem noção. E detalhe, é verdade, ele questionando o que ele é sem ter referência. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humildade nesse aspecto. Vamos cobrar do nosso filho que ele faça o que a gente sabe que é importante que ele faça e o que a gente sabe que é correto que ele faça. E esperar que depois de fazer um certo número de vezes aquilo, ele comece a interagir com aquilo e aí ele vai chegar pra gente, porque ele chega, e falar, pai, mas eu não gosto disso. E aí eu posso falar, filho, se você não arrumar a cama, ela não vai ficar arrumada. Eu penso assim, todas as vezes que a gente adota esse tipo de postura em relação à educação, a gente está estabelecendo uma ponte, onde há um caminho a ser percorrido, né? Então isso é muito importante, a gente sempre pensar dessa forma assim figurada que eu estou falando, estabelecer um caminho mesmo, sabe? Construir uma ponte onde você possa ir e vir junto com seu filho. Isso é muito importante. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha. Espero que tenha sido útil. Até a próxima. Até. Tchau.